Ninguém te avisou, mas algo mudou. Não foi de uma vez, não foi com um anúncio oficial, não foi com uma crise estampada na televisão. Mudou em silêncio. O dinheiro começou a faltar sem que você tivesse feito nada de errado. Você continuou trabalhando, cumprindo horários, sendo responsável. Mesmo assim, no fim do mês, sobra menos ar, menos margem, menos escolha. E isso gera uma sensação estranha, difícil de explicar, como se o esforço tivesse perdido valor. Não é preguiça, não é desorganização, não é falta de vontade. É o sistema emocional de quem percebe que está ficando vulnerável sem entender por quê. Renda extra não surge aqui como ambição, nem como luxo, nem como ostentação. Surge como resposta biológica. O cérebro humano não entra em ansiedade porque quer mais. Ele entra em alerta quando percebe risco. E hoje o risco não é não crescer, é não aguentar. Este vídeo não é sobre ganhar dinheiro rápido. É sobre recuperar sensação de controle. É sobre parar de fingir que está tudo bem quando, no fundo, você sabe que está ficando apertado. Se isso já passou pela sua cabeça em algum momento recente, você está exatamente no lugar certo. O problema não é ganhar pouco, é depender demais durante muito tempo. Depender de uma única fonte de renda parecia sinal de maturidade. Estabilidade, previsibilidade, segurança. O cérebro ama previsibilidade. Ela reduz a ansiedade, economiza energia mental, cria rotina. O problema começa quando essa previsibilidade se transforma em fragilidade. Quando qualquer atraso, qualquer aumento invisível de custo, qualquer mudança externa gera medo. A mente entra em modo defensivo. Você começa a aceitar menos, a se calar mais, a adiar decisões. Não porque quer, mas porque depende. E dependência não é financeira apenas, é emocional. Quando toda a sua sobrevivência vem de um único ponto, você perde margem psicológica. Renda extra não entra aqui como ganho, mas como amortecedor emocional. Como uma segunda perna sustentando o corpo. O cérebro relaxa quando percebe que existe alternativa, não riqueza, alternativa. E isso muda tudo. A clareza começa quando você entende que não está buscando mais dinheiro, está buscando menos vulnerabilidade. Estabilidade. Virou uma armadilha psicológica. Existe uma ideia silenciosa que aprisiona muita gente. A sensação de que manter tudo como está é mais seguro do que mudar. O cérebro prefere o desconforto conhecido ao risco do desconhecido. Daniel Kahneman explicou isso com clareza, ao mostrar como evitamos perdas mais do que buscamos ganhos. Só que aqui está a armadilha. Quando o mundo muda e você não muda junto, o que parecia estável começa a se mover contra você. Não de forma violenta, mas constante. Custos sobem, exigências aumentam, o esforço cresce. Você sente que está correndo sem sair do lugar. E ainda assim, continua dizendo para si mesmo que é melhor não mexer. Esse é o ponto crítico. A estabilidade deixou de ser proteção e passou a ser exposição. Não porque seu trabalho perdeu valor, mas porque depender exclusivamente dele te deixa sem saída emocional. A mente começa a operar no modo de contenção. Evita conflitos, evita escolhas, evita rupturas. Renda extra quebra esse ciclo não por trazer dinheiro imediato, mas por restaurar movimento interno. Quando o cérebro percebe que existe mais de uma via, ele deixa de agir por medo. A armadilha não é trabalhar em um lugar só. A armadilha é acreditar que isso ainda te protege como antes. Inflação. Não rouba dinheiro, rouba vida. Quase ninguém percebe quando acontece, porque não dói de uma vez. A inflação não chega como um assalto. Ela age como erosão. Aos poucos, o mesmo esforço compra menos futuro. A mesma hora de trabalho sustenta menos escolhas. E o mais perigoso é que o cérebro demora a atualizar essa conta. Você continua se dedicando como antes, esperando o mesmo retorno emocional, a mesma sensação de avanço. Só que ela não vem. Surge então um cansaço estranho, que não é físico, é existencial. Kahneman mostraria aqui como a mente compara o presente com uma referência antiga, um padrão que já não existe mais. E isso gera frustração silenciosa. Você não entende por que está sempre correndo atrás. A verdade é simples e dura. Quando o custo de viver sobe e sua renda fica parada, não é só o dinheiro que perde valor. É o seu tempo, sua energia, sua vida sendo trocada por menos.
Renda extra começa a fazer sentido nesse ponto, não como acúmulo, mas como correção, como tentativa de alinhar esforço com a realidade atual. Ignorar isso cria uma tensão interna contínua. Encarar isso devolve lucidez, porque a pergunta deixa de ser quanto você ganha e passa a ser quanto da sua vida está sendo consumida para manter tudo de pé. Trabalhar mais. Não resolve quando o jogo mudou. Existe um reflexo quase automático quando as coisas apertam. Se esforçar mais. Trabalhar mais horas, aceitar mais pressão, reduzir descanso, engolir limites. Isso funcionava quando o sistema recompensava esforço de forma proporcional. Hoje, muitas vezes, só aprofunda o desgaste. O cérebro entra em modo de sobrevivência e começa a confundir sacrifício com solução. Kahneman explicaria isso como um atalho mental. Quando a situação piora, repetimos o comportamento que já conhecemos, mesmo que ele não funcione mais. O problema não é o trabalho. É a lógica antiga aplicada a um contexto novo. Você se esforça mais, mas a margem continua encolhendo. E isso gera um conflito interno perigoso. Você começa a se sentir culpado por não avançar, mesmo fazendo tudo certo. Esse é o ponto em que a autoestima começa a sangrar. Renda extra aparece aqui como mudança de estratégia, não como aumento de carga. Não é sobre fazer mais do mesmo, é sobre sair da lógica única. Quando existe outra fonte, ainda que pequena, o cérebro sai do modo exaustão e entra em modo análise. Você para de reagir e começa a escolher. E escolher consome menos energia do que resistir o tempo todo. A divisão real não é rico e pobre. É quem tem margem e quem não tem. Existe uma divisão silenciosa acontecendo, e quase ninguém fala sobre ela. Não é entre quem ganha muito e quem ganha pouco. É entre quem tem margem e quem vive no limite. Margem é aquilo que te permite errar sem quebrar, respirar sem culpa, dizer não sem pânico. Quem não tem margem vive em alerta constante. Cada imprevisto vira ameaça. Cada escolha vira risco. O cérebro dessas pessoas não descansa, porque está sempre calculando perdas. Kahneman mostraria como, nesse estado, a mente toma decisões piores, mais curtas, mais defensivas. Você não pensa no que é melhor, pensa no que dói menos agora. E isso cria um ciclo difícil de romper. Renda extra entra exatamente aqui, não como promessa de ascensão social, mas como criação de margem psicológica. Mesmo pequena, ela muda a forma como você pensa. A mente percebe que não está totalmente encurralada. E quando isso acontece, algo fundamental muda. Você volta a enxergar possibilidades. Viktor Frankl reforçaria esse ponto ao lembrar que a sensação de escolha, mesmo limitada, é o que preserva a dignidade interna. Não é o valor que transforma. É a existência de alternativa. Porque adiar parece sensato, mas te prende ainda mais. Existe uma voz interna que diz para esperar. Esperar o próximo mês, o próximo ajuste, a próxima melhora. Ela soa racional, responsável, madura. O problema é que essa espera raramente é neutra. Ela cobra juros emocionais. Enquanto você adia, o cenário continua se movendo. Custos não param, exigências não diminuem, e a sensação de aperto vai se normalizando. Kahneman explicaria isso como aversão à perda combinada com excesso de cautela. Você evita agir para não errar, mas acaba errando por não agir. O cérebro confunde imobilidade com proteção. Só que, no mundo real, ficar parado também é uma escolha, e quase sempre uma escolha cara. Renda extra começa a incomodar nesse ponto, porque ela exige movimento. Não grandes decisões, não rupturas dramáticas, mas pequenos passos fora da inércia. E isso gera medo. Medo de falhar, medo de se frustrar, medo de perceber que talvez seja mais difícil do que parecia. Ainda assim, o custo de não tentar é invisível no início e devastador depois. Frankl lembraria que o sofrimento cresce quando sentimos que estamos apenas sendo levados pelos acontecimentos. Agir, mesmo com incerteza, devolve autoria. E a autoria reduz a ansiedade mais do que qualquer promessa de estabilidade futura. Renda extra. Não é dinheiro a mais, é ar para o cérebro. Existe um erro comum ao pensar em renda extra como algo distante, grandioso ou transformador demais. Como se só valesse a pena quando muda tudo. O cérebro rejeita essa ideia porque ela parece pesada, complexa, ameaçadora.
Mas a função real da renda extra não é te levar para outro patamar imediatamente, é te tirar do sufoco mental. Quando existe uma segunda entrada, ainda que pequena, algo silencioso acontece dentro de você. A mente relaxa a alguns graus. O corpo sai do estado constante de alerta. Você dorme diferente, decide diferente, tolera menos abusos. Não porque ficou rico, mas porque deixou de estar encurralado. Kahneman mostraria que, quando a pressão diminui, a qualidade das decisões melhora. Você pensa no médio prazo, avalia opções. Não reage apenas ao medo do próximo boleto. Renda extra funciona como oxigênio. Ninguém percebe sua importância até faltar, e quando falta, tudo vira urgência. Frankl reforçaria que não é o conforto que sustenta o ser humano, mas a sensação de que existe espaço interno para escolher. Renda extra cria esse espaço. Não é sobre luxo, é sobre respirar sem culpa. O verdadeiro ponto de virada é mental, não financeiro. Muita gente acredita que a mudança começa quando o dinheiro entra. Na prática, quase sempre é o contrário. A virada acontece quando a mente deixa de perguntar como ganhar mais e passa a perguntar como deixar de ser tão vulnerável. Essa troca parece sutil, mas reorganiza tudo. Enquanto você pensa apenas em renda, continua preso ao esforço. Quando pensa em vulnerabilidade, começa a enxergar estrutura. Kahneman mostraria que o cérebro funciona por enquadramentos. A mesma situação gera decisões completamente diferentes dependendo da pergunta inicial. Renda extra, vista como proteção, muda seu comportamento. Você deixa de buscar soluções mágicas e passa a buscar consistência. Deixa de se comparar e começa a se organizar. Não é impulso, é estratégia emocional. Viktor Frankl entra aqui como reforço filosófico ao lembrar que o ser humano suporta quase qualquer pressão quando sente que está construindo algo que o protege. A sensação de sentido não vem do resultado imediato, mas da direção. Quando você entende que renda extra é uma forma de reduzir dependência e não de provar valor, o peso diminui. E com menos peso, a mente fica clara. Clareza é o verdadeiro ponto de partida. Você não precisa de mais ideias, precisa de menos dependência. Em algum momento, o excesso de informação começa a atrapalhar. Ideias não faltam. O que falta é estrutura emocional para executá-las sem desespero. Quando tudo depende de uma única fonte, qualquer tentativa paralela carrega um peso exagerado. A mente transforma toda possibilidade em risco, e isso paralisa. Kahneman mostraria que, sob pressão, o cérebro superestima dificuldades e subestima a capacidade de adaptação. Você não falha por falta de talento. Falha porque está tentando construir algo novo enquanto ainda está preso ao antigo. Renda extra só funciona quando deixa de ser vista como salvação e passa a ser vista como transição. Um movimento gradual de redução de dependência. Não exige genialidade, exige constância. Pequenos passos feitos com a cabeça fria criam mais segurança do que grandes promessas feitas sob ansiedade. Viktor Frankl reforçaria que a liberdade interior cresce à medida que a dependência externa diminui. Não é sobre acumular caminhos, é sobre não estar refém de um só. Quando essa ficha cai, você para de procurar a ideia perfeita e começa a construir margem real. O custo de ignorar isso não aparece agora, mas chega nada explode de uma vez. O perigo real é o acúmulo silencioso. A dependência cresce enquanto você se adapta ao aperto. O limite vai sendo empurrado para frente. O que antes parecia inaceitável vira rotina. Kahneman mostraria como o cérebro se ajusta ao pior cenário possível sem perceber que está perdendo qualidade de vida. Você chama de fase, de momento, de maré ruim. Só que o tempo passa, e o espaço interno encolhe. Viktor Frankl lembraria que o sofrimento mais corrosivo não é o da dor imediata, mas o da ausência de escolha. Quando você ignora a necessidade de criar margem, não está evitando esforço, está adiando lucidez. E a conta vem em forma de ansiedade crônica, medo constante e sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Renda extra, no fim, não é sobre dinheiro. É sobre não chegar a esse ponto. É sobre agir enquanto ainda existe energia, clareza e autonomia para construir alternativas. Quem entende isso cedo não entra em pânico depois. Apenas segue respirando, com a consciência de que sobrevive melhor quem se move antes de ser empurrado. Sobreviver hoje é uma decisão consciente.
Existe um momento em que fingir que está tudo sob controle começa a custar mais do que admitir a realidade. Esse vídeo não foi sobre medo, foi sobre clareza, sobre entender que o mundo mudou antes de você estar pronto e que negar isso não te protege. Kahneman mostraria que a mente prefere narrativas confortáveis, mesmo quando elas não são verdadeiras. Frankl lembraria que a dignidade humana nasce quando assumimos responsabilidade pela própria posição, mesmo em cenários difíceis. Renda extra não é um símbolo de sucesso, nem uma prova de ambição. É um gesto silencioso de autopreservação. Um jeito de dizer para si mesmo que você não vai esperar ser encurralado para reagir. Sobrevivência hoje não é força bruta, é adaptação consciente. Quem entende isso cedo não vive em alerta constante. Vive com margem, com escolha, com menos medo do amanhã. E isso, mais do que qualquer valor, é o que mantém uma vida inteira de pé.